Quero ouvir tua voz, quero ouvir tuas palavras dirigidas para mim e meu coração. Quero ouvir. Quero ouvir tua voz, quero ouvir tuas palavras dirigidas para mim e meu coração. Pois só assim eu saberei como agir em minha vida. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Pois só assim eu saberei como agir em minha vida. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tuas palavras dirigidas para mim e meu coração. Quero ouvir. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tuas palavras dirigidas para mim e meu coração. Pois só assim eu saberei como agir em minha vida. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Pois só assim eu saberei como agir em minha vida. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Quero ouvir tua voz. Hoje é a nossa última mensagem sobre a série a respeito da maturidade, que a gente veio tratando ao longo desse mês. Iniciamos o nosso primeiro domingo, aí estamos encerrando no quarto, embora novembro tenha 5 domingos, né? No próximo domingo a gente vai ter com a gente aqui o pastor Jorge Foster, que é vamos dizer assim, uma das pessoas muito importantes para a história da Betânia no Brasil. Ele é americano, veio para cá como missionário, viveu quantos anos aqui? Uns 25 anos como missionário aqui no Brasil. Depois retornou aos Estados Unidos e agora vai estar aqui com a gente no próximo domingo. Então a gente vai ter um bônus, né, no nosso mês de novembro, um domingo extra. E a gente vai ter o Jorge Foster com a gente aqui. Alguns de vocês vão conhecer o Jorge Foster a partir de livros. A gente tem, se você for ali atrás, por exemplo, na biblioteca da igreja, você vai ver que tem alguns livros escritos por ele colocados ali. Então, alguns já leram livros dele também. Então, vai ser, com certeza, muito enriquecedor para a gente ter o Jorge Foster aqui no próximo domingo. Para a gente encerrar, fazendo assim um rápido resumo daquilo que a gente viu nesse mês, para a gente entrar na nossa última reflexão,
Nós estamos falando sobre maturidade, pensando sobre maturidade, a partir dessa frase desse psiquiatra, Flávio Gicovati, um psiquiatra conhecido no Brasil, e é uma frase que eu achei ela muito interessante, porque ela é muito prática para aquilo que a gente pensa a respeito da vida, ou almeja quando a gente pensa a respeito da nossa vida, quando ele diz que maturidade é você atingir um estado evolutivo no qual você vai se tornar mais competente para lidar com as dificuldades da vida. Então a gente tem trabalhado isso aqui nesses domingos que chegaram. Todos nós vamos enfrentar dificuldades na nossa vida. Isso é fato. Nós não temos como nos esquivar das dificuldades. A gente não tem como viver uma vida sem problema ao longo dela. Isso é óbvio que vai acontecer. A questão é, quando acontece, o que a gente faz? Como a gente reage? Como isso afeta a nossa vida? Como isso afeta os nossos relacionamentos? Como isso afeta a nossa vida com Deus? Nossa vida espiritual? Como isso afeta a nossa vida profissional? Então, a maturidade chegou às dificuldades, você está mais competente para lidar com elas. São as mesmas dificuldades que você enfrentava algum tempo atrás. Mas agora você tem novas ferramentas para lidar com essas dificuldades. De maneira que, por isso mesmo, com maior disponibilidade para usufruir de seus aspectos agradáveis. Então a ideia da maturidade é que a gente pode passar pela vida, sofrendo as dificuldades que for, sem deixar de usufruir as coisas boas que a vida tem. A gente pode viver a nossa vida, e a nossa vida ela vai ser difícil, vão ter percalços ao longo dela, mas isso não precisa ser o foco da nossa existência, de maneira que a gente olhe para essas coisas e isso faça com que a gente desanime da vida. Ou que a gente tome decisões erradas que vão prejudicar o nosso futuro e, de repente, por uma coisa, a gente cria várias outras dificuldades necessárias e, de repente, a gente não consegue mais sair desse ciclo. Nós também estamos vendo, a partir de um outro psiquiatra, escritor e catedrático da Universidade de Extremadura, na Espanha, pensando sobre a questão da maturidade e fazendo uma leitura da nossa era, fazendo uma leitura do tempo que nós estamos vivendo hoje, quais são os fatores que nos levam à imaturidade? Então, esse professor e psiquiatra, Henrique Rojas, ele disse que existem 5 características do nosso tempo. São coisas que, no momento social que a gente está vivendo, fazem parte da nossa vida de maneira que atrapalha a gente a amadurecer. Que faz com que a nossa geração ela seja uma geração de maturidade tardia em relação a outras gerações que a gente já teve antes de nós. E ele lista esses 5 problemas. Ele diz que o hedonismo é um desses problemas, aquele sentimento de que você é o centro de todas as coisas. Então, quando a gente é criança, a gente sente que a gente é o centro de todas as coisas, mas a gente cresce e continua achando isso, a gente perde, a gente deixa de amadurecer. A outra característica é a permissividade, é aquela situação que a gente vive hoje em dia de que não existem limites mais, não existe certo e errado, e vamos deixando para ver o que vai acontecer. A outra característica é o niilismo, isso está muito presente nos discursos que a gente recebe, porque esse pensamento científico de que Deus não criou o mundo, Deus não criou o ser humano, consequentemente, nós não temos propósito de estar aqui, a gente está aqui por um acidente, a gente está aqui por um acaso de uma explosão e fruto de evoluções do passado que fez com que a gente chegasse até esse momento que a gente está vivendo aqui. Toda essa construção que faz com que a gente pense que a gente não é nada, automaticamente faz com que a gente pense que o outro também não é nada, impede o nosso amadurecimento. Quarta característica que ele traz é a promiscuidade sexual, é a questão do sexo livre, do sexo sem limites, do sexo como sendo vai, faça o que você quiser, viva e deixe viver. E aí todas essas questões vão fazendo com que as pessoas comecem a olhar umas para as outras como objetos e não como seres humanos. Começam a olhar umas para as outras como aquela pessoa vai me satisfazer necessidades primevas.
Ao invés da gente olhar como um ser humano que merece respeito, aí você olha para outra pessoa assim, o outro também olha para você e de repente ninguém respeita mais ninguém. E a gente vai perdendo, a gente não consegue amadurecer nas nossas relações mais. E por último, o relativismo. Aquela noção de que não existe verdade absoluta, não existe nada que define o que é para você não é para mim e vice-versa. E eu não discordo nem concordo, muito antes pelo contrário, e a gente vai vivendo esse mundo frágil dentro da questão das construções das ideias. Baseado nisso aqui, o Rojas trouxe para a gente daí 10 características de imaturidade que estão presentes no nosso tempo. Então ele vai listar o descompasso entre idade cronológica e mental, o desconhecimento de si, a instabilidade emocional, aquela situação, a gente nunca sabe como é que vai estar, a gente nunca sabe se amanhã eu vou estar tão feliz quanto hoje, ou se amanhã eu vou estar tão triste quanto hoje, eu nunca sei quem eu vou encontrar, como eu vou encontrar, quem eu vou encontrar. Pouca ou nenhuma responsabilidade, é um tópico que a gente vai falar sobre ele hoje. Mal nenhuma percepção da realidade, ausência de um projeto de vida, a gente vai falar sobre isso hoje. Falta de maturidade afetiva, falta de maturidade intelectual, pouca educação da vontade, tudo que eu quero para agora, eu não consigo esperar, eu não consigo construir para chegar aonde eu quero, e aí eu acabo às vezes passando por cima de princípios, de valores e de pessoas para alcançar aquilo que eu desejo, e critérios morais e éticos instáveis, que foi o último que a gente viu na semana passada. Como oposto a essa construção de imaturidade, nós temos Jesus como a nossa referência. E aí a Bíblia nos mostra, na vida de Jesus, lá em Lucas 2,52, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando Lucas escreve isso, ele faz uma afirmação óbvia e 4 não óbvias. A afirmação óbvia é que Jesus crescia em estatura. É uma afirmação óbvia porque esse crescimento ele fala da gente enquanto biológico, enquanto seres biológicos. A gente vai crescer, a gente vai avançar, a gente vai envelhecer. À medida que o tempo vai passando, automaticamente o nosso corpo ele vai acompanhar o tempo. Agora, as outras 4 características do crescimento de Jesus, que estão em amarelo, eles não são óbvios para o nosso crescimento. Na verdade, quando a gente vai perceber a nossa vida e fazer uma avaliação de vida, a gente descobre que muitas vezes existe um descompasso entre o nosso crescimento biológico, cronológico, com outros tipos de crescimento. O que Lucas está trazendo para a gente aqui, numa leitura mais perceptiva, é que enquanto Jesus crescia em estatura, ele também crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele traz para nós aqui 4 crescimentos que nós podemos ter na nossa vida enquanto nós estamos avançando no tempo, na cronologia. Na primeira reflexão nossa, nós falamos sobre crescer em sabedoria. E aí nós tratamos de 4 características e vimos como que crescer em sabedoria resolve 4 daquelas características que o Henrique Rojas traz para a gente sobre os problemas presentes no nosso mundo quando a gente fala sobre a questão da imaturidade, que é o descompasso em idade cronológica e mental, desconhecimento de si, mal nenhuma percepção da realidade ou falta de maturidade intelectual. Na nossa segunda reflexão, quando nós vimos sobre crescer em graça, e nós descobrimos que graça ali pode ser traduzido por simpatia, nós descobrimos que isso resolve a nossa instabilidade emocional e resolve a nossa pouca educação da vontade, fazendo com que a gente amadureça nessas áreas também. Na semana passada, quando nós vimos sobre crescer diante de Deus, nós vimos que isso resolve o nosso problema com a falta de maturidade afetiva, porque Deus é amor, então o amor de Deus resolve em mim as minhas afetividades, e nós vimos que Deus lida com o pecado de uma maneira muito séria. Então, resolvemos também os critérios morais e éticos instáveis. Deus ele não tem critérios dúbios para lidar com a questão do pecado, que é pecado e pronto, não importa como a nossa sociedade avança, ou muda, ou reverte, aquilo que Deus define é daquele jeito, e isso traz segurança para a gente.
Isso faz com que a gente saiba onde a gente possa caminhar. E aí, para a gente encerrar a nossa reflexão sobre maturidade, hoje nós vamos falar sobre crescer diante dos homens e nós vamos pensar um pouco sobre as duas últimas características que faltam, daquelas 10, sobre pouca ou nenhuma responsabilidade e sobre a questão da ausência de um projeto de vida. As duas características, essas aqui, elas estão relacionadas. Como a gente vai ver no final, a gente vai conseguir costurar tudo e entender. E aí eu queria começar com uma pergunta para vocês. Você é responsável? Se você tivesse que responder essa pergunta, está lá, normalmente pergunta de entrevista de emprego, né? A pessoa faz um monte de perguntas para você e aí no meio das perguntas da entrevista, ele pergunta para você, você é responsável? Né? É óbvio que se você na entrevista de emprego falar que não, você está fora. Né? Ninguém quer trabalhar com uma pessoa irresponsável. Mas quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente olha para as nossas ações, você poderia afirmar que você é uma pessoa responsável? Vou ajudar você a fazer essa reflexão. Você assume a responsabilidade pelos erros que você comete? Quando você comete um erro, quando você faz um negócio que você não devia ter feito, você assume e fala assim, pode deixar que fui eu. Eu errei. Ou você fica na expectativa do negócio passar batido, ninguém notar e embora. Vou te ajudar a aprofundar um pouquinho mais na sua reflexão sobre responsabilidade. Você assume a responsabilidade pelos erros dos outros? Não foi você que errou. Não era você a pessoa responsável por fazer aquilo ali, mas de repente você vê o negócio começando a dar errado. Você vê o negócio começando a desandar. Você começa a perceber que se ninguém fizer nada, a coisa vai para o buraco. Você vai lá, assume a responsabilidade, assume as rédeas da coisa e faz. Mesmo que não é, ou não foi você designado inicialmente para fazer isso. Essas perguntas elas são importantes porque elas falam para a gente sobre graus de responsabilidade. São perguntas que constroem o conceito do que é ser responsável na mente da gente. No seu trabalho, quando você faz quando você faz parte de uma equipe, pensa comigo, como é que você faz? Como é que você se comporta? Existem basicamente 3 maneiras da gente se comportar no trabalho. Uma maneira é você olhar para o grupo e você perceber aqui, puxa, eu sou 1 em 10. Então, assim, se eu der 5% do meu trabalho para cada um, eu faço metade e os outros vão fazer só 5% a mais. Eles nem vão notar que, assim, eles nem vão ficar sobrecarregados, assim, porque eles já iam ter que fazer tudo mesmo. Então, assim, o que é 5 minutinhos a mais de trabalho num dia para quem vai ter que trabalhar 8 horas? De repente você se livrou de 50 minutos fazendo isso aí. Isso é um comportamento que a gente pode fracionar as nossas responsabilidades, dar um pouquinho para cada um, ficar um pouquinho mais aliviado. O outro comportamento que a gente pode adotar no trabalho é daquele tipo de pessoa que faz exatamente aquilo que foi contratado para fazer. Então, o que é a minha responsabilidade? É isso aqui, eu faço isso aqui, sem tirar nem pôr. Aí vem aquele que traz os 5% dele para você, não, isso é você que faz. Sai para lá com esse negócio, eu vou fazer o que é meu. E você faz exatamente aquilo que você foi comissionado para fazer. Ou no seu trabalho você faz um pedacinho do outro também. Porque vai ter gente que vai dar o pedacinho dele para você, se não é você que está dando para alguém. Isso vai acontecer, acontece em todo lugar. Tem uma pesquisa trabalhando essas questões empresariais que chegou à conclusão de que, normalmente, 30% das pessoas ou do tempo é feito para que um trabalho saia. Ou seja, não é que de 10 pessoas, 7 ficam à toa e só 3 trabalham.
Significa que as 7 que trabalham, as 8 que trabalham, não trabalham tudo o que deveriam trabalhar, sobrecarregando as outras que fazem. E isso faz, obviamente, com que a empresa não tenha produtividade. E aí, quando olha para esse mundo corporativo, o grande dilema, a grande sacada do empresário é ele entender como que ele vai motivar os outros que não estão fazendo a parte deles a fazer a parte deles. E é assim, quando a gente olha, por exemplo, quando a gente vê aí as coisas acontecendo no Congresso, quando a gente vê os funcionários lá batendo cartão, toda segunda-feira o CQC mostra isso aí, todo domingo Fantástico mostra isso aí, sexta-feira, 5 horas da manhã, o Hora 1 mostra isso aí, o sujeito vai lá, bate o cartão e vai embora. Ele não trabalha naquele dia, ou seja, alguém vai trabalhar por aquela pessoa que bateu o cartão naquele dia lá. E aí a gente sabe que às vezes isso acontece na empresa, aqueles cafezinhos, né, que demoram muito mais do que era para ser, aquelas idas frequentes ao banheiro, aquelas idas frequentes sei lá, dar uma fumadinha lá fora para quem fuma. Todas essas coisas que vão compondo no final do dia uma transferência de responsabilidade para outras pessoas. Pensando sobre isso, você é responsável? Você assume a sua responsabilidade? Olha como é que o problema de responsabilidade é antigo. Olha como que essa é uma coisa que a gente precisa lidar há muito tempo. O texto que a gente vai ler está lá em Gênesis capítulo 1. E a nossa reflexão hoje, quem quiser abrir, eu vou projetar ali também. Mas Gênesis capítulo 1, nós vamos refletir sobre o 1, o 2 e o 3, vai falar um pouco para a gente sobre essa questão da responsabilidade. Eu não combinei não, mas acha, Patrick, que dá para tocar uma música no final para a gente? Dá? Então o pessoal do louvor está dispensado da música final, a gente vai ouvir sobre responsabilidade no final da nossa reunião. Gênesis capítulo 1, versículo 27, narra a nossa criação. O texto diz assim: criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia diz para a gente que quando Deus criou o ser humano, homem e mulher, Deus criou o ser humano conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso significa que, sendo criados à imagem e semelhança de Deus, nós recebemos de Deus características da personalidade dele, características do ser dele, da essência dele. E é óbvio que, dentre essas características, nós recebemos a característica da responsabilidade. Todos nós, o ser humano, quando foi criado, ele foi criado para ser responsável. E ele foi criado com isso dentro dele. Aí, com a responsabilidade, versículo 28, Deus os abençoou, ele disse: multipliquem-se e encham a terra, administrem ela, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que andam sobre a terra. Com a responsabilidade veio propósito, veio projeto de vida. Quando Deus cria o ser humano responsável, ele também dá uma função ao ser humano. Ele fala assim: olha, e é por isso que Deus cria o ser humano por último. Tudo o que eu criei, agora é para você administrar. Algumas versões falam sobre sujeitar. É a ideia de que assim, está sujeito às suas mãos, está entregue nas suas mãos, para que você seja responsável com isso que eu te dei. Essa é a construção da criação. Havia responsabilidade e havia projeto de vida. Deus dá apenas uma regra para o ser humano.
Deus vira para ele e diz assim lá no capítulo 2, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. De todas as coisas que você tem criado aqui para você, de todas as coisas que foram dadas nas suas mãos, de todas as responsabilidades que você recebeu, você tem uma regra. Não coma daquela árvore. O fruto que é produzido naquela árvore, não coma dele. Não é para você aquilo ali. Nós temos um não de Deus para que a responsabilidade e para que o projeto de vida do ser humano possam ser mantidos. E aí a gente começa a aprender uma coisa assim, aqui. Para sermos responsáveis e estabelecermos um projeto de vida para a gente, nós precisamos de não. Nós precisamos dessa palavra. Não traz foco. Não traz direcionamento. Quando Deus priva o ser humano daquilo, Deus não estava simplesmente, eu gosto de ver você sofrendo com possibilidades que você não pode ter. Deus não é assim. Embora o pensamento moderno sobre Deus tenta construir um Deus assim, o ateísmo, o agnosticismo e outros pensamentos tentam mostrar ou trazer para a gente que Deus é mau, que Deus é sádico, que Deus gosta de ver a gente sofrendo, que Deus gosta assim, tá vendo, eu tenho e não te dou, né? Aquele negócio bem imaturo de criança. Deus não é assim. Quando Deus diz não para Adão, Deus quer dizer, Adão, olha para aquilo que você tem, olha para o sim e trabalha nele. Foca naquilo ali. Olhar para aquilo que fomos criados a fazer leva a gente a dizer não para o resto. Isso é foco. A pergunta é, por que você diz não para as coisas que você diz não? Quando você nega alguma coisa, quando alguém te pede para fazer alguma coisa, diz não. O que te motiva a dizer não? Nós temos basicamente 2 motivos para isso. Egoísmo ou foco? A questão é, eu não posso me valer disso para dizer não para aquelas coisas que elas serão ditas por motivações egoístas. Agora, eu preciso ter o discernimento adequado para dizer não para aquilo que, percebendo qual é a minha responsabilidade e qual que é o meu projeto de vida, eu olho para aquilo e eu vejo que aquilo ali está fora do trilho. Aquilo ali está fora do caminho. Olha algumas pessoas que a gente considera importante em várias áreas, falaram sobre esse assunto aqui. Quem que é o sujeito? Quem sabe? Acho que não vai dar para ler nas letrinhas pequenininhas para quem está forçando o olho miopisticamente para enxergar. Esse homem é Warren Buffett. Foi o homem mais rico do mundo em 2008 e sempre está no top dos tops e é um cara um pouco diferenciado nessa questão. Ele é um rico diferente e é um cara que tem algumas consciências muito interessantes. É legal a gente olhar algumas coisas da vida dele. E aí ele disse essa frase aqui, ó: a diferença entre pessoas comuns e pessoas bem-sucedidas é o fato de que os indivíduos de sucesso dizem não para quase tudo. Foco. Porque eles sabem aonde eles querem chegar, eles sabem que caminho que eles têm que trilhar. Então, todas as outras coisas que entram nesse caminho, que podem ser distrações, é não. Vamos ver esse aqui, se vocês sabem quem é. Esse sabe, né? Sabe? Steve Jobs. Steve Jobs diz: foco tem a ver com dizer não. É outro homem bem-sucedido, é outro homem, quando a gente estuda a história dele, a gente percebe que o sucesso dele está extremamente relacionado com a questão do foco. Vamos ver se vocês são só tecnológicos ou se tem algumas outras áreas do conhecimento também. Quem é esse senhor aqui? Charles Spurgeon.
Charles Spurgeon foi um dos grandes pregadores do século XIX, foi um dos homens que mais influenciou e ainda tem influenciado bastante um segmento muito grande da igreja evangélica, um homem sério. E aí ele disse: aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em qualquer língua. Foco. Então a gente tem um homem de sucesso na área das riquezas, um homem de sucesso na área do fazer da tecnologia, a gente tem um homem de sucesso na área espiritual, falando a mesma coisa. Foco. Deus cria Adão e Eva, Deus coloca eles no jardim, Deus dá responsabilidade para eles, Deus dá projeto de vida para eles, e Deus fala: vocês têm que dizer não para uma coisa na vida de vocês. Quando nós voltamos para a nossa história, já agora no capítulo 3, nós descobrimos que Adão e Eva falharam em dizer não. Lá no versículo 6 diz que Eva tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, que era Adão, e ele comeu. Em um determinado momento da vida deles, eles abrem mão da responsabilidade e do foco, e do projeto de vida, e eles deixam de dizer não para aquilo, a única coisa que eles tinham que dizer não na vida deles. Eles perderam o foco. E o problema do pecado é que o pecado ele turva a nossa visão. O pecado ele impede que a gente enxergue todas as coisas da maneira como elas de fato são. O pecado ele distorce. Eu acho muito interessante a expressão, eu gosto da expressão que Pedro usa na sua carta, quando ele fala sobre miopia. O Patrick fez uma música esses dias baseada nisso também, porque eu sou míope, eu não sou pouco míope, eu sou muito míope. Eu sou míope ao ponto de que se eu tiro os óculos, eu não consigo discernir nem quem é homem e mulher aqui na frente. A minha visão fica completamente turva. Então eu não tenho mais capacidade de discernir a realidade. Eu consigo andar, eu consigo fazer o básico, mas eu não posso dirigir. Eu não posso fazer coisas comuns do dia a dia se eu tiver sem óculos. O pecado faz isso com a gente. O pecado, ele torce a nossa visão de tal maneira que a gente não consegue mais enxergar a realidade da vida como ela de fato é. E isso acontece com Adão e Eva. No momento que eles deixam de dizer não para aquela única coisa, eles perdem o projeto de vida e eles se tornam irresponsáveis. As duas características que a gente está trabalhando. E olha o que aconteceu. Capítulo 3, no versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim ao entardecer, esconderam-se da presença de Deus. Para mim, esse é assim, o primeiro grande sinal da miopia espiritual em que eles entraram. Vou tentar esconder de Deus. O homem e sua mulher, aonde? Por entre as árvores do jardim. Quem sabe se eu esconder atrás daquela figueira ali, Deus não me encontra. Vou ficar quietinho, ele passa, não me vê e vai embora fazer as coisas da vida dele. Os nossos primeiros pais, quando eles foram confrontados pela responsabilidade dos atos que eles cometeram, eles se esconderam. Por isso que eu perguntei para vocês no começo. Se você se considera responsável, e se você assume a responsabilidade pelos erros que você comete, a primeira reação dos primeiros 2 seres humanos que cometeram um erro na vida foi esconder, foi sumir. Para onde é que eu posso fugir da presença de Deus? Davi faz esse questionamento no Salmo 139. Para onde que eu fujo? Esse comportamento é comum hoje. Se você parar para pensar, quantas coisas às vezes na sua vida você faz que é uma maneira de você se esconder. Às vezes a gente se esconde da gente mesmo.
A gente se enche de trabalho, a gente se enche de atividade, a gente acorda de manhã, já em cima da hora de fazer um monte de coisa, faz coisa o dia inteiro. Justificativa que nós somos trabalhadores, estamos lá, não sei o que, chega em casa, dorme exausto. Porque a gente, na verdade, não quer dar uma paradinha para pensar, o que eu estou vivendo na minha vida? Como é que estão as coisas no meu dia a dia? Como é que são as escolhas que eu tenho feito? Qual foi a última vez que você parou, fora do culto, para pensar sobre a sua vida? Que você parou para refletir sobre as coisas, que você falou assim, eu vou tirar um tempo aqui só para pensar nas escolhas que eu tenho feito. Às vezes a gente foge da gente mesmo. A gente não quer se encontrar com a gente mesmo. E essa fuga faz com que às vezes a gente até pare de orar. Muitas vezes a nossa dificuldade de orar não está nem relacionada à nossa situação de querer fugir de Deus. É porque às vezes quando você vai orar, você precisa falar com Deus coisas sobre a sua vida que você não está preparado para falar. Você não está afim de falar, você não está com vontade de pensar sobre elas para falar com Deus. Deus, olha, eu preciso te apresentar algumas coisas que eu estou vivendo aqui na minha vida. E a gente vai até perdendo o nosso tempo para orar. Porque a gente está querendo fugir. A gente está querendo esconder. A gente se esconde de outras pessoas. Às vezes por culpa, às vezes por vergonha. Às vezes porque se você encontrar aquela pessoa vai te cobrar aquele negócio que você sabe que você pisou na bola, mas você não está ainda preparado para chegar e falar com ela. Aí você escapa da pessoa e tenta esconder, e tenta postergar e vai evitando. Às vezes a gente tem histórias de pessoas dentro da mesma família que perdem o relacionamento por causa disso. Porque vão se escondendo, até o pouco que perdem o desejo de estar junto de novo. Nós nos escondemos atrás de atividades do dia a dia. Às vezes a gente consegue se esconder, até mesmo, olha a nossa capacidade como ser humano, a gente consegue se esconder atrás de uma doença para a gente fugir de uma responsabilidade. Existe uma situação que é chamada de somatização, que o seu cérebro produz uma doença de verdade no seu corpo porque ele está querendo evitar alguma situação. Eu lembro quando eu era criança, que algumas coisas aconteciam na minha vida e que de repente o intestino desandava, a cabeça doía e eu não estava doente. Eu só não estava querendo ir para a escola. Eu só não estava querendo enfrentar uma situação que eu tinha que enfrentar. E eu não fingia que estava doente. Eu adoecia mesmo. Isso acontece com a gente. A gente consegue se esconder até atrás de doenças que não tem uma causa externa para atrapalhar a gente. E normalmente nós nos escondemos atrás de lugares óbvios. A gente se esconde atrás de coisas que não estão escondendo a gente de verdade, que só pioram a nossa situação. Depois que eles se escondem, o versículo 9, ele é um versículo muito legal, muito interessante, muito útil. Todas as vezes que você encontrar Deus fazendo uma pergunta na Bíblia, você presta muita atenção naquilo, porque Deus nunca está fazendo uma pergunta porque Ele quer saber alguma coisa. É óbvio que Ele está querendo ensinar alguma coisa com aquilo ali. E nós temos várias perguntas, Deus perguntando coisa na Bíblia. No versículo 9 é um desses momentos. Então eles estão escondidos atrás das árvores, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde você está? Pergunta de Deus para Adão. Olha que coisa legal, gente. Deus já sabia que Adão tinha pecado. Deus já sabia que Adão tinha pisado na bola. Deus já sabia que Adão tinha jogado a responsabilidade dele para o alto e já tinha perdido o propósito de vida dele. Deus podia, do alto do céu, ter fulminado Adão e acabado com ele e falar assim: vou criar outro, vou acabar com esse negócio aqui. Homem responsável. Podia ter feito isso. A Bíblia diz que, sabendo de todas essas coisas, Deus desce, Deus entra na dança de Adão. Ele não aparece assim, atrás de Adão, assim, de uma árvore, achou que ia esconder de mim. Ele não faz isso.
suave. Ele começa a caminhar e ele pergunta: onde é que você está, Adão? Deus, com todos os erros e falhas de Adão, estava procurando por Adão. Isso fala muito para a gente. Porque com todos os erros e falhas que a gente tem, Deus está procurando a gente. Esse movimento Deus continua a fazer. A história está registrada para a gente na Bíblia, não é só para contar um caso, é para mostrar padrões de comportamento. O padrão de comportamento de Adão e Eva são padrões de comportamento que a gente carrega com a gente até hoje. E o que é o mais legal, e é por isso que a Bíblia ela é segura, ela traz segurança para a gente, é que a Bíblia diz que Deus não muda, que nele não pode haver sombra de variação. Então quer dizer que o padrão de comportamento de Deus é o mesmo padrão de comportamento que ele tem hoje. Por mais que você esteja se escondendo, Deus continua descendo e perguntando: aonde que você está? Ele não te assusta, ele não te fulmina, ele simplesmente vem e ele pergunta: onde é que você está? Essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. No caso de Adão e Eva aqui, era uma pergunta geográfica, né? Eu estou atrás da árvore, é um negócio tipo assim. Mas onde é que a gente está? Se a gente começar a pensar sobre a nossa vida, que momento de vida a gente está? Atrás de que a gente se esconde quando a gente não quer assumir as nossas responsabilidades e o nosso projeto de vida? Essa é a pergunta que Deus faz. Onde é que você está? Porque Ele ama a gente. Não porque Ele quer castigar. Deus queria restaurar o relacionamento com eles. Deus amava eles. E Deus ama a gente, é o mesmo desejo que Ele tem hoje. E aí Adão responde para Deus no versículo 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? Quem te disse que você é culpado? Quem te disse que você foi irresponsável? Você fez aquilo que eu disse para você não fazer? Você quebrou o limite, você ultrapassou o guardrail, você pisou fora do trilho. Como que você chegou a essa conclusão de que você precisava se esconder? Como é que você ligou que você precisava evitar aquela situação ou outra situação? Olha a pergunta de Deus. Adão, você comeu da árvore que te ordenei que não comesse? E olha a resposta de Adão para Deus. Então disse o homem: sim, eu comi, e assumo total responsabilidade por meus atos. Faça comigo o que quiseres, mas deixe Eva fora disso, ela é inocente. Esse é a da heresia, né? Brava. Você é responsável? Como é que você lida com os seus erros? E como é que você lida com os erros das outras pessoas? Isso aqui era a resposta que Deus queria ouvir de Adão. A expectativa de Deus quando ele pergunta para Adão: Adão, você comeu? Era ouvir essa resposta aqui: Deus, comi. A responsabilidade é minha. E era dele, porque Deus não tinha falado Eva não coma, Deus tinha falado Adão não coma. Se você ler o texto, você vai descobrir que Deus cria Eva depois que ele planta a árvore e diz para Adão não comer. A responsabilidade é dele aqui. E a expectativa de Deus era que Adão falasse assim: Deus, fui, pisei na bola, comi, não devia, eu sei disso, mas aqui ó, vamos lá, eu assumo aquilo que eu fiz. A gente riu porque a gente sabe, obviamente, que não foi essa a resposta do Adão, e às vezes essa não é a nossa resposta também quando a gente é confrontado por Deus com relação às nossas coisas. A versão não herética da coisa, né? Então disse o homem: a mulher que você me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Essa é a resposta ortodoxa. Mas não era a resposta que Deus queria ouvir.
Olha o que acontece. Primeiro, Adão culpa Deus. Deus, a mulher que você me deu, eu não pedi. Se você ler na história, você vai descobrir, não pediu mesmo não. Ele estava lá de boa. Aí ele culpa Deus. Você me deu essa mulher. E aí ele culpa a mulher. Ela me deu. E eu comi. Em outras palavras, é como se Deus estivesse chegando para Adão e falando para Deus, Adão estivesse chegando para Deus e falado assim, Deus, o negócio é o seguinte, você pisou na bola, Eva pisou na bola, vocês conversem aí, resolvam o negócio, depois vocês podem vir, pede perdão para mim, né? Aí eu vou aceitar, a gente vê como é que faz o negócio e tudo, mas o problema é de vocês. Quantas vezes a gente faz isso com relação às nossas responsabilidades em relação a Deus? Deus, por que o Senhor fez? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor? E de repente a gente não para pensar em qual que é a minha parcela nisso aí. Característica forte da nossa era, característica forte que impede a gente amadurecer, e isso já está lá desde o início, na história do primeiro pecado. Quando Adão ele fala isso para Deus, ele está assumindo a primeira das características que a gente está trabalhando hoje. Pouca ou nenhuma responsabilidade. Deus, eu não tenho responsabilidade nisso aí. Olha que a confissão é a última coisa que ele faz. Depois que ele culpa todo mundo, aí eu comi. Mas comi não por minha responsabilidade. Característica do nosso tempo. Lá no versículo 19, a gente tem as consequências da ação de Adão. O que aconteceu com ele por ele ter comido? Lá diz o seguinte, Deus falando para Adão, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Olha, não foi isso que Deus tinha dito para Adão no começo, quando Deus criou Adão e colocou Adão no jardim. Quando Deus criou Adão e colocou Adão no jardim, Deus falou assim para Adão, criei a terra para você, plantei um jardim aqui para você, tem frutas aqui, você come daqui, sirva-se daqui e administre a terra. Você tem um propósito de vida, você tem um alvo na sua existência. O projeto de vida de Adão foi reduzido ao projeto de vida dos animais que Deus tinha criado. Adão, você vai trabalhar para comer até o dia que você morrer. A ausência de projeto de vida. Vai vivendo aí. Vai vivendo aí. Uma hora você para de viver, beleza. Mas enquanto isso, vai vivendo aí. A consequência da irresponsabilidade de Adão faz com que Adão perca o projeto de vida dele. E às vezes, a gente, desde então, nós temos lampejos de projetos de vida, e são esses lampejos que às vezes fazem com que a gente fique resignado em relação à vida de simplesmente trabalhar para comer até morrer. Mas o que acontece normalmente é que a gente volta para esse tipo de vida aqui do Adão. Por mais que a gente não goste, por mais que se incomode, por mais que lá dentro do nosso coração a coisa pulsa, falando assim, você não existe só para isso, você não existe só para isso aí, você tem coisa mais, você tem um propósito maior. Por mais que isso pulsa e a gente fica procurando descobrir como é que eu vou acalmar essa inquietação do meu coração, rapidamente isso passa, segunda-feira começa e a gente entra no nosso esconderijo, seja ele qual for, e aí a gente volta para esse pouco ou nenhuma responsabilidade e essa ausência de projeto de vida da gente. Que faz com que, porque a gente para de pensar nas coisas, aquilo para de incomodar a gente não se sente mais angustiado com aquele negócio. A boa notícia é que a nossa vida não precisa ser assim. A boa notícia que a gente tem é que isso aqui não é a palavra final de Deus para a gente. Essa é a palavra final da sociedade, está cada vez mais caminhando para isso, está cada vez mais se agravando, e aquilo que a gente vem falando nos últimos domingos, todos esses levantamentos que a gente faz, baseados em estudos sociológicos e psicológicos, apontam problemas, mas não apontam solução. Diz está ruim, mas não diz como que faz
para ficar bom. A boa notícia que a gente tem é que tem como ficar bom. A Bíblia diz para a gente lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18, quando Paulo está falando sobre esse episódio que a gente leu hoje, falando sobre a questão do pecado de Adão, a Bíblia diz que assim como por uma só ofensa, está falando dele ter comido da árvore que não era para comer, veio o juízo, está falando dele ter sido sentenciado a viver a vida para comer até morrer. Sobre todos os homens para condenação, está falando sobre passar uma vida eterna longe de Deus. Está falando sobre não somente perder o propósito de vida da sua existência aqui, mas perder o propósito de vida da sua existência eterna. Assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Está falando sobre a cruz. Está falando sobre Jesus que veio, viveu a vida dizendo não para tudo aquilo que a gente deve dizer não, dizendo não para tudo aquilo que Adão devia ter dito não, focado, com um propósito de vida estabelecido, assumindo a responsabilidade dele e a nossa responsabilidade. Todos nós jogamos a nossa responsabilidade para Jesus. Então, se eu perguntar para você se você é uma pessoa responsável, nessa área eu sei que a sua resposta é não. A minha resposta é não. E a resposta de todo ser humano é não. Porque nenhum de nós mais é capaz de assumir a responsabilidade pelos atos que cometemos contra Deus. Jesus vem, cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, amadurece, assume a responsabilidade dele, assume a nossa responsabilidade, e por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Graça significa que você vai receber, mesmo sem ter pagado por aquilo. Você vai ter uma nova chance, mesmo que você estragou a chance que você já teve. Você vai ter uma nova oportunidade, porque Jesus deu essa nova oportunidade para você. E essa nova oportunidade, ela é para justificação que dá a vida. Ela não é só você restabelecer o seu propósito para a sua existência aqui na terra, ela é para você estabelecer o seu propósito para toda a eternidade. E essa talvez seja a diferença do Warren Buffett, do Steve Jobs e do Charles Spurgeon, que a gente colocou ali. Alguns deles, por causa de lampejos, conseguiram estabelecer alguns propósitos de vida aqui para a terra. Mas eles não conseguiram estabelecer, um já foi, o outro ainda está indo. Não conseguiram estabelecer um propósito de vida para a eternidade. O outro conseguiu estabelecer um propósito de vida aqui na terra e estabelecer um propósito de vida para a eternidade dele. Essa é a boa notícia que a gente tem. Nós não precisamos viver a vida de Adão e Eva mais. Nós podemos viver a vida de Jesus. E é isso que essa mensagem relacionada com a questão da maturidade precisa levar a gente a entender e viver. Todas aquelas coisas, elas são verdades, elas são realidades às vezes em partes até na nossa vida até hoje. Mesmo a gente tendo aceitado Jesus, entendido o Evangelho, vivido aquelas coisas, às vezes essas coisas ainda são realidades. A gente está lidando com isso, a gente está num processo de crescimento, mas a nossa vida não precisa ser assim. A nossa vida não precisa ser marcada pela imaturidade. A gente pode amadurecer, porque Jesus amadureceu por nós. Porque Jesus, pelo seu ato de justiça, fornece para a gente, pela graça, pela bondade, pelo amor, pela misericórdia, uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade da gente escutar aonde você está e você poder sair de trás da sua árvore e falar para Deus: Deus, comi. Deus, eu estou aqui. Deus, fiz. Mas eu quero a nova chance. Aquilo que Adão não pediu, a gente pode pedir. Por conta do ato de justiça de Jesus. Tudo o que ele quer ouvir da gente. Sim, eu comi. E assumo total responsabilidade pelos meus atos. E a gente pode começar um capítulo novo no nosso livro. A Bíblia diz no Apocalipse, além do livro da vida, livros vão ser abertos.
O livro de Samuel, Deus resolveu compartilhar com a gente. O livro de Marcos, Deus resolveu compartilhar com a gente. Um dia o livro do Mateus Rett vai ser aberto. Um dia o seu livro vai ser aberto. O que vai estar lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo do seu livro? Da sua história, da sua existência. E é isso que é legal. Porque não precisa ter a minha história passada aqui. Porque a Bíblia diz que quando nós somos perdoados, tudo o para trás é deixado para lá. E Deus faz novas todas as coisas. Deus restaura a gente e fala assim, ok, vamos começar de agora. Vamos começar do zero. E a primeira coisa que precisa contar nesse novo recomeço é uma confissão. A Bíblia diz que a gente precisa confessar. Paulo diz que se com a nossa boca nós confessarmos a Jesus como Senhor e no nosso coração nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Tudo começa com uma confissão. Qual que vai ser o primeiro versículo da sua história, do seu livro? Essa é a expectativa de Deus para a gente. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pediu o Patrick para vir, a Nedra também, para vir aqui à frente. Depois que a gente terminar de orar, nós vamos ouvir sobre responsabilidade. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor. Nós somos gratos pela oportunidade de novos recomeços. Nós somos gratos pela oportunidade de crescimento que o Senhor nos dá. Nós somos gratos pela oportunidade de amadurecimento. Deus, obrigado porque Jesus pode servir de modelo para a gente e pode mostrar para a gente qual caminho a gente vai trilhar, por onde a gente vai passar. E o Senhor sabe a história de cada um de nós aqui, o que cada um está vivendo, o que cada um está passando. O Senhor sabe aonde está cada um. O Senhor sabe atrás de qual árvore a gente tem se escondido. E talvez hoje muitos estão ouvindo o Senhor caminhando e ouvindo a sua voz, perguntando, aonde você está? Nos dá coragem para a gente se apresentar diante do Senhor com uma confissão nos lábios. Nos dá responsabilidade para nós não nos apresentarmos diante de Ti com pessoas a culpar, com dedos a apontar, com justificativas para dar. Mas gera em nós a confissão, gera em nós essa consciência de fato quem nós somos e qual é a responsabilidade que a gente tem que assumir. E assim restaure em nós os nossos propósitos, os nossos alvos, aquilo para o que o Senhor criou cada um de nós para ser e para viver nessa vida, Deus. Esse é o objetivo que nós tivemos ao longo desse mês com essa reflexão, que a gente vai terminar ainda nessa semana os nossos grupos. Então nós queremos agora que o Teu Espírito fale e direcione a gente individualmente, para a gente conseguir viver todas essas coisas, Deus. Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor e confessamos que a gente comeu, a gente falhou, a gente pisou na bola, mas dá uma nova chance para a gente e nos ajuda a aproveitar essa nova chance com responsabilidade nas nossas vidas. Nós queremos orar agradecidos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. Responsabilidade. Ninguém quer aceitar a possibilidade de alguém vir me culpar. Responsabilidade. Todos querem evitar. Sou falsamente acusado, não foi meu pecado, não. Disse Adão que a culpa foi dela. Eva disse que a cobra enganou.
A cobra escondeu-se no mato, parece que ninguém pegou. Responsabilidade, ninguém quer aceitar a possibilidade de alguém vir me culpar. Responsabilidade, todos querem evitar. Sou falsamente acusado, não foi meu pecado, não, não. O dia virá muito breve, Cristo vem todo mundo julgar. Sozinho prestará sua conta, jamais o dedo pode apontar. Responsabilidade, ninguém quer aceitar a possibilidade de alguém vir me culpar. Responsabilidade, todos querem evitar. Sou falsamente acusado, não foi meu pecado, não, não. Sou falsamente acusado, não foi meu pecado, não, não.